Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Gleiciane, sou professora do Portal e a gente vai falar um pouco sobre gênero e sexualidade hoje. Certo, então, meu nome é Ramona, eu sou professora de Sociologia no portal também, e é bastante importante que vocês fiquem até o fim, porque esse conteúdo que a gente vai estar tratando aqui hoje, ele não apenas cai no Enem e tal, por mais que a gente saiba que ano passado rolou um zum, zum sendo um pouco mais de dizer, questões como desta temática não vai cair, mas ela sempre surge em diferentes contextos e não necessariamente apenas na sociologia. E mais do que isso, é importante a gente discutir também pelo fato de que nós estamos imersos dentro dessa realidade, dentro dessas provocações no nosso dia a dia, tá bom? Principalmente nos dias atuais, que tá tão difícil falar sobre isso, né? E ainda mais pela grande mídia que não aborda esses assuntos que são tão importantes para a gente conhecer e para a gente refletir, né, sobre o que a gente é. Então, vamos lá. A gente vai falar um pouco sobre essas distinções de sexo, gênero, sexualidade, e a gente vai também trazer algumas questões sobre algumas teorias, né, de gênero que abordam algumas questões de gênero, papéis de gênero, de como isso é construído, né, na nossa sociedade e de como é refletido na gente, né, historicamente, socialmente, culturalmente. Então a gente vai trazer um pouco da ideia de Freud, né, com o essencialismo biológico da biologia. A gente vai trazer um pouco uma perspectiva também antropológica com Margaret Mead, né, que ela vai estudou alguns tipos de sociedades primitivas, a gente vai trazer para o debate, né, e tudo mais, e também a gente vai trazer algumas considerações sobre Simone de Beauvoir, da mulher e do homem, né, desses dois polos, dois sexos. E é isso, né? Então vamos lá, vamos começar por sexo, né, pelo sexo como algo biológico, né, algo anatômico, são as nossas características, né, anatômicas, são as nossas genitálias, né, do masculino, do feminino, e também do intersexual, que a gente vai ver posteriormente. Então, tem toda uma construção a partir de um sexo, né, a partir dos sexos e dos papéis de gêneros atribuídos a esses sexos, como se o sexo fosse um fator biologicamente determinante, né, nas definições de gênero e representações de papéis sociais. O que a gente vai ver que é um pouco mais complexo, né, do que isso, trazendo o suplemento, trazendo algo que vá contribuir ainda mais, vá somar, né, a essas perspectivas, que é o gênero. Né? Então, o sexo é algo simplesmente anatômico, é algo das nossas genitais, e os aspectos do nosso corpo. Não, então, é exatamente isso, sabe? Assim, a gente vai fazer toda essa construção que Cleiciane falou para a aula, né, para passar, tipo, ter essa parte que é mais de entender realmente o sexo, o gênero, a sexualidade, como é que se desenvolve essa construção de gênero, para depois a gente chegar nas correntes socioantropológicas que tratam a respeito disso, e mais que isso, psicológicas também, que tratam a respeito disso. E aí, tipo, a gente poderia talvez partir direto para essas correntes, mas é muito mais lógico que a gente antes faça com que vocês compreendam minimamente a distinção que se tem entre sexo e gênero. Porque é uma questão que ela é muito cara para a gente dentro da sociedade, da gente realmente conseguir conceber qual é a diferença. E é exatamente o que a Gleiciana estava falando. Quando a gente escuta a palavra sexo, a gente tem que se remeter, na maioria das vezes, para o cunho biológico, certo? Esse tipo de distinção que a gente está falando aqui não é entre um homem e uma mulher dentro da sociedade, é entre uma fêmea e um macho. Então, quando a gente fala em sexo, a gente não está falando necessariamente do que eu sou, do que Gleiciane é. A gente está falando anatomicamente do que eu sou, anatomicamente do que Gleiciane é. É quando, por exemplo, está numa ultrassom, certo? E lá identificam a partir da genitália que é uma menina ou que é um menino. E, na verdade, neste momento aí, nós não estamos falando de uma menina ou de um menino. A gente está apenas determinando se é fêmea ou se é macho, certo? E é muito importante vocês entenderem isso, porque quando a gente está falando de sexo, existe essa concepção. Mas quando a gente for puxando para poder falar um pouco mais da sexualidade propriamente dita,
a gente vai ver como a sexualidade, sim, está dentro desse construto social que a gente consegue se desenvolver. A gente vai falar um pouco, né, sobre hermafroditismo e intersexualidade, né, que o hermafroditismo, ele foi muito tido, né, conhecido e convencionado na realidade como a intersexualidade. São conceitos diferentes, tidos para a mesma pessoa, né? Então, o hermafroditismo era, e pelo senso comum, era tido como isso, né? Que os homens ou mulheres nasciam, na verdade, né, com duas genitálias, né? Mas que, na verdade, a gente não pode atribuir mais o nome hermafroditismo à intersexualidade. É errado falar isso, porque são coisas diferentes atribuídas a seres diferentes, né? Então, nós temos o hermafroditismo, que se refere a vários seres ou animais que possuem órgãos sexuais dos dois sexos, como plantas ou invertebrados. E é justamente aquilo que eu falei anteriormente, que ele foi utilizado para se referir a pessoas intersexuais. Então, a gente não pode falar sobre isso, falar que a gente não pode confundir, né, que o hermafroditismo, na verdade, é a intersexualidade, até porque tem um problema, né, do sufixo, né, do ismo no final, que é tido como se fosse uma doença, né, em muitos casos, como o próprio homossexualismo ou transexualismo, né, que traz essa questão do ismo, que a gente não pode se referir, né, dessa palavra a essa palavra dessa forma, já que foi dito pela equipe médica e também pelos psicólogos, que não é para se referir dessa forma, e também pelo fato de que o ismo é um sufixo que se diz que você tem uma doença mental, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, né, sobre essas distinções, o que é hermafroditismo, o que é intersexualidade. Não, então, é exatamente o que tu falou, sabe? Tipo, a ideia de colocar uma pessoa na condição de hermafrodita é a ideia de vulgarizar a condição da pessoa, de transformar ela em algo que não é necessariamente o que a gente entende como comum para o corpo humano. Então, a gente coloca ela nessa condição de estar com uma doença, de possuir uma doença, certo? E a gente usa de forma pejorativa para tratá-la dessa forma. Por isso que, na verdade, surge essa questão do ismo, né? O ismo ele é bem comum dentro dessas questões que tangem a gênero e sexualidade, como tu falou, o transexualismo, o hermafroditismo, o homossexualismo, que foram criminalizados, inclusive, tidos como doenças e que eram passíveis de ir para sanatórios, inclusive, para tratamento, até não muito tempo atrás. A gente pode, inclusive, estar falando, se a gente quiser trazer uma concepção mais contemporânea, mesmo que a gente não utilize mais o termo, mas a ideia de talvez uma busca por uma cura gay, tá entendendo? Mas aí, no que diz respeito a sabermos que, então, esse termo hermafrodita, o hermafroditismo, não é o mais aplicado, qual seria o termo realmente a gente utilizar? O termo correto seria intersexual, porque a intersexualidade, ela vai corresponder de fato, a essas variações do desenvolvimento sexual, certo? Que é responsável pelos corpos. E aí é que vai entrar essas convenções que a gente tem entre homem e mulher, entre feminino e masculino. É importante a gente saber que as diferenciações, essas variações, na verdade, elas não querem dizer necessariamente apenas as genitálias, aos órgãos sexuais. A gente pode ter vários tipos de modificação. A gente pode ter variação cromossômica, certo? No XX, XY, YY e várias outras que existem. Dentro dessas, uma infinidade. A gente pode ter nas gônadas, a gente pode ter variação hormonal. A gente pode ter uma pessoa que ela possui o corpo de uma fêmea, mas ela não possui um útero. Ou um homem que ele menstrua, certo? Convencionalmente falando. É quando você tem algum tipo de modificação genética que faz com que haja ou não a semelhança com os sexos, certo? Até porque existem 48 tipos de intersexualidade, né? Então, são vários estados intersexuais, né, que ocorrem, né, e que nada mais é do que pessoas que nascem com ambiguidades ou mistura dos dois sexos, ou até mesmo, como Ramona já disse, né, uma criança que cresce, né, socialmente como homem e que, de repente, ela acaba, tipo, descobrindo seios, né? Então, isso é um tipo de intersexualidade,
né? Então, dos próprias pessoas intersexos, né, de lutarem pela sua autodesignação, né, para que elas não sejam redesignadas, né, enquanto crianças, né, porque existe uma questão psicológica muito grande e até de informação mesmo, que a própria família não tem essas informações, a própria a equipe médica e de psicólogos estão mudando, né, atualmente, mas é algo que não se vê na grande mídia, então é muito difícil você ter acesso realmente, você compreender de fato o que é uma pessoa intersexual, o que são os estados intersexuais, e até no fato de que as pessoas intersexos têm também a questão de possuírem duas genitálias, mas isso é uma minoria, né? Mas foi essa minoria que acabou dando conhecimento a esse tipo de pessoa, né? Esse tipo de sexo, né? Exatamente, porque, por exemplo, e é justamente isso que a Associação Brasileira dos Intersexos, né? Que eles têm essa militância de justamente se autodesignar, de fazer com que a criança ela passe, né, por esse processo de conhecimento do seu próprio corpo e não simplesmente chegar a mãe ter o filho intersexual e o pai, por exemplo, escolher o sexo que você quer que ele seja, né? Porque existe toda uma questão, todo um preconceito, por exemplo, voltado às pessoas transexuais, né? De que as pessoas transexuais querem mudar o sexo, né? Então elas tomam hormônio, elas fazem esse tratamento e existe um preconceito enorme sobre isso. Mas quanto à questão do intersexo, né, das crianças intersexuais, não importa, né, a criança estar lá e receber muito hormônio, receber muito tratamento durante a infância, então apenas para você se encaixar no binarismo, ou seja, no masculino ou no feminino, que é dito, né, como regra social. Então é muito importante a gente pensar realmente que as pessoas intersexuais sofrem muito preconceito, né? Tem a interfobia, que é justamente isso, como a homofobia, né? A transfobia, tem a interfobia também, e que essas pessoas recebem muito preconceito, né? Justamente porque são vistas como aberrações, e que na verdade não é. Essas pessoas não são aberrações, né? Então é importante que a gente fale sobre isso mesmo, para que a gente tenha uma consciência maior, né, sobre isso. Quando a gente fala de gênero, para a biologia, se remete a uma categoria que é usada para classificar os organismos vivos e que têm um ancestral em comum. Ou seja, eu posso pegar, por exemplo, um tipo de ostra e, a partir dela, ir linkando várias outras ostras, certo? Que possuem um ancestral em comum, para chegar numa ostra pré-histórica que existia, não sei lá quando. E aí, quando a gente vai falar isso para a sociologia, muda totalmente a perspectiva, porque o gênero, dentro da perspectiva sociológica, a gente está se referindo ao que culturalmente a gente vem falar do construto do que é a diferença entre o masculino e o feminino, ou seja, o que é tido como uma construção para uma mulher e para um homem. Nesta discussão sociológica, a gente deixa de lado, ainda que a gente leve com a gente as categorias pré-existentes do sexo, o macho e a fêmea, e começa a dar valores, atribuir concepções morais, sociais a essa distinção. Se antes era uma fêmea e um macho, agora é uma mulher, é um homem. E a gente vai começar a alimentar diversos atributos que fazem com que a gente entenda o que é ser um homem e o que é ser uma mulher dentro da sociedade. Exatamente. Pelas próprias representações simbólicas, né, que o homem, que a mulher possuem. Porque, querendo ou não, desde da concepção, né, do filho ou da filha, do menino ou da menina, existem toda essa ideia de que se for menino ou se for menina, ele vai se comportar de tal jeito, de tal forma. Então, é como se a biologia, a questão anatômica de cada um fosse o seu destino, né, que contribuísse para os papéis rígidos de gênero, mas que na verdade não é, né? Então, gênero é algo construído socialmente, que é uma categoria, né? Gênero é uma ferramenta teórica, é uma epistemologia para a gente compreender as relações sociais, as relações dos indivíduos, a sua própria representação simbólica do que é ser homem, do que é ser mulher, né, dentro de uma sociedade.
né? Então, porque a partir das questões biológicas, a gente não pode delimitar, né, o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser outro, como questão de identidade de gênero, inclusive. Seria justamente o que eu sou, né, na sociedade, né? Porque de acordo com os códigos de gênero sociais, eu me enquadro nesses códigos de gênero ou eu não me enquadro nesses códigos, né, de identidade de gênero. Então é muito mais o que eu sou, o que eu quero ser, né, o que eu quero ser no futuro, né, o que eu já sou, mas o que eu quero ser no futuro de acordo com as questões de você se assumir para você mesmo, de você se autoconhecer muito mais. Então, essa identificação, né, essa identidade com um sexo particular, ou seja, o homem ou mulher, que diz respeito a ser cis, né, na sociedade, ou o sentimento de pertencer a esse sexo, né, que você, na verdade, você é uma pessoa transexual, uma pessoa trans, e que você tem o sentimento de pertencer a um outro sexo, né, que você nasceu com a genitália masculina, por exemplo, mas você tem esse sentimento, é algo que simplesmente se desenvolve em você, aflora em você, né, e faz com que você sinta, tenha vontade em ser, né, de um outro sexo. Claro que existem várias questões e vários preconceitos por trás disso, que não é fácil, não é uma coisa simples, e que a gente vê até hoje que várias pessoas transexuais, por exemplo, eu acredito que o Brasil é o país que mais mata transexual, se eu não me engano, né? Então existe muito preconceito e muita como se é uma visão muito distorcida do que realmente é, né? Tudo aquilo que como se fosse uma aberração, para a gente ver, para a gente refletir que tudo isso, né, para que a gente possa se enquadrar em determinada identidade de gênero, né, em determinado código de gênero para determinada sociedade. Né? Então, é muito difícil, é muito complicado, né? E as expectativas, né? Os próprios papéis de gênero para homem e mulher são diversos, são distintos, né, na realidade. E aí, tipo, é exatamente isso que a Gleiciane estava falando, sabe? A identidade de gênero, ela quer dizer essa identificação com esse sexo particular, o sentimento de pertencer a ele. O que a gente quer dizer com isso? É a forma como eu me identifico dentro da sociedade. Então, eu me identifico enquanto mulher, então eu possuo esse pertencimento, essa identificação com o sexo particular, porque eu sou uma mulher cis, ou seja, eu sou uma mulher que é fêmea e que me identifico como uma mulher dentro da sociedade. Posso ser que mesmo eu me identificando enquanto fêmea, enquanto mulher na sociedade, eu me expressasse, ou seja, para vocês, eu me expressasse enquanto um homem, porque é diferente essa concepção de identidade de gênero e de papel de gênero. A identidade está muito mais ligada ao seu pertencimento, à sua identificação pessoal. E o papel de gênero é a expectativa de como você se relaciona com sua sexualidade. Ou seja, é a forma como você se mostra dentro da sociedade, certo? Então, quando a gente muitas vezes vê uma pessoa na rua em que a gente não consegue identificar, dentre essas dicotomias que a gente tem convencionais do que é homem, do que é mulher, do que é fêmea, do que é macho, a primeira coisa que passa pela nossa cabeça, ou às vezes a gente até verbaliza, é de dizer o que aquela pessoa é? É homem ou é mulher? E a gente começa a entrar nesse meio de tentar adivinhar se é um homem, se é uma mulher, porque o papel de gênero daquela pessoa não expressa necessariamente aquilo que convencionalmente nós estamos acostumados e acostumadas a lidar, que seria esse binarismo entre homem e mulher, certo? Então, tipo, a gente tem que entender que tem essa diferença. E por mais que elas estejam muitas vezes relacionadas, obviamente, identidade e o papel de gênero, como, por exemplo, volto ao meu caso, sou uma mulher que me reconheço enquanto fêmea, certo? Sou uma pessoa cis, eu me reconheço enquanto mulher, minha identidade de gênero, e expresso meu papel de gênero enquanto mulher. Muitas vezes a gente lida com isso no dia a dia, mas às vezes há outras situações em que outras pessoas não se identificam da mesma forma como eu, como Gleiciane pode se identificar de outra forma, como você que está assistindo agora pode acabar se identificando de uma outra forma diferente também. Uma forma de identificação, de expressão,
não anula a outra. E eu acho que esse é o ponto que a gente está querendo chegar aqui, da gente entender que, tipo, mesmo o gênero, o sexo, no caso, ele sendo um fator biologicamente determinante para dizermos se seremos fêmea ou macho, e a partir disso a gente começar nosso construto social do que é gênero, de como nos portarmos na sociedade, ditado pelo sexo, a nossa identidade de gênero, nosso papel de gênero, ele vai se desempenhar a partir dessa construção, e não necessariamente do que era tido lá no sexo apenas. Ou seja, a simples distinção de se eu sou fêmea ou se eu sou macho não é suficiente para que a gente possa ter esse tipo de discussão na sociedade. E aí a gente entra justamente nessa questão que a gente consegue conceber ela a partir da ideia de um transgênero, de uma pessoa transexual. E por que transgênero e transexual aqui não está colocado junto? A gente explica direitinho. Porque, na verdade, uma pessoa ela pode ser transgênera e não necessariamente ser transexual. Então, a ideia de uma pessoa transgênero é a que ela não tem uma identificação com as convenções tradicionais de homem ou mulher, de modo que ela não designa uma orientação sexual ou um gênero específico. Isto significa dizer que essa convenção que lhe foi atribuída de ser homem, de ser mulher dentro da sociedade, não lhe carece. A sua identidade de gênero não corresponde com essa convenção que lhe foi dita, certo? Mas isso não significa dizer que você, consequentemente, precisa buscar alguns aparatos, certo? Em relação ao seu sexo biológico, que é a situação que vem com o transexual, que é de passar por um procedimento de cirurgia, de produção de hormônios e tudo mais. Uma pessoa, ela é transgênera e ela pode continuar se expressando, certo? Tendo seu papel de gênero, da mesma forma na qual lhe era atribuída antes. E assim como o transexual também pode fazer isso. A diferença que a gente tem realmente é que a pessoa que é transexual, ela passa por procedimentos, certo? Inclusive, geralmente de alteração no registro civil e tudo mais, que a pessoa que é transgênero não faz. E é importante vocês, mesmo sabendo que se vê em algum local dizendo os dois juntos, vocês, por exemplo, numa questão e tal, vocês não anulam, vocês dizem massa, tá certo e tal, porque é muito difícil a gente realmente ver esse tipo de separação, certo? Para uma questão do Enem, por exemplo. Mas é importante vocês saberem que há essa diferença sim, e que o primeiro grupo de transgênero muitas vezes passa por preconceitos de dizer, mas se você é trans, por que você não fez nenhuma modificação genética? Por que você não foi lá e passou pela circuncisão? Por que você não fez isso, certo? É importante a gente ter essa noção. E, mais do que isso, é que até 2012, a psiquiatria considerava pessoas transgêneras, pessoas transexuais, como pessoas que eram passíveis a ter um distúrbio mental. Bem, e a gente chega na sexualidade, que ela tá muito mais vinculada, né, ao desejo, né, ao desejo do ser humano, independente da sua identidade de gênero, né, e do seu sexo biológico, né, são coisas independentes uma da outra. Então, ela é muito mais vinculada, né, ao seu desejo sexual e afetivo, né, essa representação social ou subjetiva, né, da identidade de gênero. Então, acaba incluindo, né, essa dimensão de afetos, que uma pessoa quer, que ela deseja estar com a outra, né, independente se ela é do sexo feminino, do sexo masculino, se ela é transexual. Porque eu posso muito bem ser mulher e me identificar como mulher, mas não necessariamente, né, eu sendo mulher e com as minhas genitálias femininas, não necessariamente eu preciso ter relações, né, sexuais com homens. Então, eu posso ter relações sexuais com mulheres ou com os dois ou com nenhum, né? Então, a orientação sexual é justamente voltada a esse desejo, a esse afeto, né, que as pessoas têm, né, que as pessoas possuem, né, ou por homens, ou por mulheres, ou por ambos, ou por nenhum, né? Então, é isso, né? É o desejo sexual, né? Essa orientação sexual que é totalmente independente, né, da sua identidade de gênero, se você é homem, mulher, ou se você é transexual, né? Então, tá aí o conceito, né, para gente fixar
né, que a orientação sexual ela está relacionada com essas diferentes formas de atração afetiva e sexual que cada indivíduo possui. Né? Essa tal denominação substitui essa ideia que a gente tem, esse conceito de opção sexual, né? Visto que as pessoas não escolhem a sua orientação, né? As pessoas nascem com elas, né? E que desenvolvem ao longo da sua vida, né? Desenvolve a sexualidade ao longo da vida. E ainda nesse sentido, a gente tem alguns tipos, né, de orientação sexual. Exatamente. E só uma coisa, antes da gente realmente falar dos tipos de orientação sexual, é que, assim, a gente precisa entender que essa construção que a gente tem de não ser uma opção, mas ser uma orientação, a palavra-chave da orientação, ela existe como um termo correto, justamente porque, assim, me foi ensinado, certo, desde o processo de saberem o meu sexo, que eu seria uma mulher. Então, que eu deveria me importar como mulher e, consequentemente, buscar companheiros que fossem de outro sexo, certo? Isso são a educação sexual que a gente tem ao longo da nossa vida, tradicionalmente falando. Isso não significa dizer, então, que mesmo que agora eu me reconheça enquanto uma pessoa hétero, que eu serei hétero até o fim da minha vida. Pode ser que em algum outro momento, anterior ou posterior, eu venha a modificar essa minha forma de me orientar dentro da sociedade por conta de novas realidades a quais eu fui imersa. Seja pelo convívio com outras pessoas que partilham de outras orientações sexuais, seja pela própria construção social de mim, de como eu me entendo dentro da sociedade. Então, quando a gente coloca que é uma orientação, é porque ela, assim como a gente já falou na aula anterior de cultura, e eu tenho certeza que retomaram em algumas outras aulas, vai sendo moldada e vai sendo adaptada ao longo da nossa construção social. Então, o processo de socialização, ele não se encerra em algum momento, ele perdura até mesmo depois de nossa morte, lembra? Então, isso significa dizer que essa orientação sexual que a gente tem, ela está passível a sofrer modificações constantemente ao longo de toda a nossa vida. Pronto, então, de acordo com os tipos de orientação sexual, a gente tem, né, alguns, e dentre as mais tidas, né, como, digamos que as mais importantes que existem, convencionais, porque existem algumas outras, nós temos a heterossexualidade, né, que é justamente essa atração por pessoas, né, do sexo oposto. Nós temos também a homossexualidade, que é essa atração por pessoas do mesmo sexo. Tem-se a bissexualidade, né, que é a atração, né, pessoas de ambos os sexos. A pansexualidade, que é a atração romântica, emocional entre as pessoas, né, independente do seu sexo e da sua identidade de gênero. Né? Então, uma visão, é um desejo muito mais amplo, né, de acordo com essas características. E também temos a assexualidade, né, que é a falta de atração sexual, né, nem o mínimo, né, inexistente, né, o interesse, né, pelas atividades sexuais humanas. Né? Então, e é justamente isso, né, como a Ramona já trouxe, né, que não precisa ser algo tão rotulado, tão direitinho assim, né? Existem essas denominações e essas diferenças, né, para a gente saber o que é cada coisa, né? Mas não necessariamente uma pessoa hétero sempre vai ser hétero, ou bi sempre vai ser bi. Pode ser que elas tenham alguns interesses, né, na sua vida, interesses particulares por algumas pessoas ou não. Então, é uma coisa um pouco fluida, assim, né, que a gente não precisa estar amarrado, né, agarrado nesses conceitos e nessas determinações. E, tipo, se é fluido, por que então que a gente tem essas categorias? A gente tem esses tipos? A gente tem esses tipos porque a sociedade ela tem um grande problema que é querer dar respostas e nome a tudo. Então, a gente coloca as pessoas dentro de caixinhas para que a gente consiga explicar e, consequentemente, julgar aquelas pessoas. Então, a gente coloca as pessoas na caixinha do
que é ser hétero, do que é ser homo, do que é ser bi, do que é ser pan, do que é ser assexual. E um exemplo muito nítido disso, por exemplo, no âmbito da sexualidade, é o que aconteceu agora há pouco, quando estava rolando Big Brother, em que Vitor Hugo, que foi um candidato, um participante, ele se identificou enquanto uma pessoa assexual, mas ele, dentro do programa, expressou ter atrações sexuais por um participante que se chamava Guilherme. E aí as pessoas começaram a contestar a sexualidade dele, tendo em vista que ele seria, de acordo com a definição, uma pessoa que tem falta de atração sexual a qualquer pessoa, ou quase nenhuma ou inexistente interesse, certo? Mas, tipo, o fato dele ser assexual não anula que ele possa sentir atração sexual por outras pessoas. Mas a gente vai e coloca nessa caixinha e diz, não, então ele não é uma pessoa sexual. Ele é uma pessoa homoafetiva, ele é uma pessoa homossexual. A gente não poderia dizer isso. Não, porque não é assim, é como o Gleiciane falou, é uma questão que ela é muito mais fluida, mas que a gente, quando precisa entender, quando a gente quer entender o que é, a gente precisa definir, certo? Então, isso realmente é uma dica para que, assim, vocês não contestem quando a pessoa disser como ela se identifica. Se você quer compreender, você pergunta. E se a pessoa disser para você, eu me identifico enquanto hétero, a pessoa é hétero. Porque o que importa é a identificação dela para consigo. Assim como se ela disse ela é bi, se ela é homossexual, se ela é pansexual ou se ela é assexual, tá certo? É realmente para vocês entenderem que, assim, é meio complicado, porque a ideia que a gente tem disso, ela é muito rígida dentro da sociedade. E se a gente retomasse, inclusive, uma primeira escala que foi feita, vinda da psicologia, a gente ia ver que a distinção, essas nomenclaturas que a gente tem hoje, de, por exemplo, o que é hétero, é que é pessoas que frequentemente buscam parceiros de outro sexo. Assim como uma pessoa que é bi, é pessoas que frequentemente procuram parceiros de ambos os sexos. E essa ideia do frequentemente, ou do às vezes, a depender do caso, é justamente porque você não tem como determinar que ela só procura aquilo, certo? Uma pessoa X ou uma pessoa Y, tá bom? E aqui a gente tem um cartoon, né, da cartunista Laerte Coutinho, né, que é bem interessante, né, para a gente dar uma resumida, né, em algumas coisas que a gente já discutiu aqui, que eu vou ler aqui para vocês, né, para gente ver isso juntos. Você é homossexual? A dúvida de sempre. Olha, gênero e sexualidade são coisas independentes. Pode-se usar vestido e salto alto e ser hétero, assim como se pode ser gay e vestir calça, coturno. Né? Então, aí o outro rapaz a pessoa diz: prefiro que você não seja homossexual. Aí Laerte pergunta: mas por quê? Aí outra pessoa diz: essa perninha cruzada está me dando tesão. Né? Então, é muito daquilo de como as coisas são muito determinadas, né? E de que o que a gente acabou de falar, né? Que as coisas também podem ser fluidas e tudo bem nisso, porque na verdade a gente não precisa, as pessoas não precisam se autodefinir, né? Até porque tem até uma outra corrente que defende muito isso, né? Que vem de Butler, né? Judith Butler, uma teórica filósofa que aborda essa questão da performatividade, que a gente não precisa necessariamente se rotular, né, na sociedade, mas é aquilo que, como Ramona disse, que é como se a gente tivesse preso nessa caixinha, né, de que a gente realmente precisasse, né, de algo para ser definido. Exatamente. E aí, tipo, isso é fruto, no fim das contas, desse processo da socialização do gênero que a gente tem, porque nós fomos ensinadas que nós deveríamos buscar entender o homem e a mulher dentro dessas caixinhas convencionais. E isso significa dizer, então, que esse processo de socialização do gênero, ele se inicia mesmo antes do nascimento da criança. É quando a gente tem um chá de revelação, por exemplo, o chá de revelação tá tudo azul, tá tudo rosa, e aí a gente, a partir do momento que a gente descobre que é fêmea ou macho, a gente começa a comprar, então, coisas que se repetem apenas àquele gênero, certo? Então, agora que eu descobri que eu vou ter uma criança fêmea, eu passo a dizer que é uma menina, e eu começo a comprar várias bonecas, botar o quarto todo de rosa e fazer várias coisas assim.
ao mesmo passo em que eu faria isso se eu identificasse que é uma criança macho e começaria a tratar, então, como convencionalmente nós entendemos um homem, um menino, certo? E é a partir daí que se dá esse processo da construção de identidade de gênero. E consequentemente, a sexualidade, ela é também um construto social. Porque, como a gente já falou aqui, a gente começa a conceber, inclusive, a quem nós deveríamos buscar para nos relacionarmos dentro da sociedade, baseado nesses saberes que nos foram ensinados. Então, assim, nossos valores, eles, a primeiro momento, eles são sempre relacionados às pessoas que nos passaram esse tipo de ensinamento. Então, quando a gente pega uma menina lá com seus 2, 3 anos, tendo o primeiro namoradinho no jardim de infância, é algo normal. Porque é o que se espera, que ela se relacione com o menino. Mas se isso acontecesse, por exemplo, com outra menina, não iam entender nunca como se fossem namoradinhos, mas seriam sempre amiguinhas. Mesmo que o comportamento desta menina seja o mesmo para com o menino e a menina, entendem? É a partir daí que a gente está já desenvolvendo esse processo da sexualidade propriamente dito. E uma coisa que fica muito explícita em relação a isso é que as correntes teóricas ao longo dessa produção a respeito do gênero e da sexualidade também valorizavam e incentivavam esse tipo de construção social. Quando a gente vai pensar na corrente do essencialismo, por exemplo, o essencialismo ele vai perceber essas diferenças de gênero como um reflexo da evolução das disposições naturais. O que a gente quer dizer com isso? O que seria esse reflexo dessa evolução? Seria justamente esse processo da socialização em que nós vamos incentivando, certo? Para que essa criança fêmea se identifique e se porte como uma mulher na sociedade e que a criança macho se identifique e se porte como um homem na sociedade. Freud, por exemplo, ele vai atribuir que esse processo de socialização do gênero, ele começa, de uma forma expressiva, a partir dos 3 anos de idade, porque para ele, a partir de 3 anos, a criança, ela começa a prestar atenção nos seus órgãos genitais. Então, a criança com 3 anos de idade tem uma noção do que é ser homem, do que é ser mulher, a partir da concepção biológica da coisa, do que é ser fêmea, do que é ser macho, certo? Assim, a gente pode discordar em relação a essas questões, porque se eu vejo uma criança hoje de 3 anos, eu tenho uma prima que tem 5 anos, quase, e ela não tem ainda muita essa noção. Mas naquele momento em que Freud escreve, isso é uma grande revolução, porque parece fazer sentido, então, que o menino tem essa preocupação com o pênis, certo? Que ele tem um desejo sexual reprimido pela mãe. O que é esse desejo sexual reprimido pela mãe? Para Freud, a gente parte da ideia de que a primeira pessoa que o menino se relaciona é com a mãe, porque é a mãe que o amamenta, é a mãe que é a figura materna de uma mulher dentro da sua casa. Então, é como se ele se apaixonasse, tivesse um desejo sexual pela mãe, mas por ser a mãe, ele reprime. Porque a mãe, por mais que ela esteja no pedestal, seja o altar, ela não pode ser consumida, porque ela pertence ao pai. Ao passo que a menina, ela tem uma ausência do pênis. Com os 3 anos, ela olharia e fazia, e aqui não tem um pinto. E aí, a partir do momento que ela vê que ela não tem lá o pênis, a ausência do falo, ela começa a se reconhecer como inferior ao masculino, ao menino. Porque ela diria que há essa ausência. Para Freud, a mulher ela é menos desenvolvida porque justamente ela não possui a presença do falo. Então, ela é uma pessoa que não conseguiu ser um homem dentro da sociedade. E aí, nesses termos, essa ausência do falo, ela faria com que a criança se reconhecesse como inferior e ela também, a lá Freud, reprime um desejo pelo pai. Porque ela vê no pai a figura de seu herói, daquele que vai sempre protegê-la e tudo mais. Mas ela também não pode usufruir dele porque ele mantém relações com sua mãe. Ele já é o dono da sua mãe, vamos dizer assim, nesses termos freudianos. Então, o que ela faz? Ela redireciona esse sentimento, esse desejo sexual que ela sente pelo pai, na concepção da ideia de querer ser uma mãe com filhos, de cuidar, de ter filhos, de cuidar, de acalentar. E isso seriam as concepções freudianas nesses termos para a gente tratar das diferenças entre menino e menina. Aí, se a gente hoje agora para e pensa aqui, faz sentido, Gleiciane, a gente está dizendo que com 3 anos, uma criança, ela consegue realmente ter todo esse discernimento? Bem,
na nossa concepção não faria, né? Mas para Freud é isso que acontece, né? Até porque ele vai dizer que é a partir do pênis, né, ou do falo, que a criança se identifica, né, com o pai, com os pais, no caso, que ela forma esse triângulo, né, que o menino ele tem todo esse desejo pela mãe que é reprimido, né, e daí acontece o complexo de castração por causa do pai, que ele vê que o pai tem um pênis, né, isso. Então, ele se vê voltado para um desejo, para uma relação heterossexual, né, pelo fato de se ter desejo pela mãe, mas que é castrado, né, no sentido de que é reprimido, né, justamente pelo próprio pai, que detém os interesses da mãe, né, e a partir daí esse menino ele vê nas outras mulheres, né, nas outras figuras femininas, esse desejo, essa vontade, né, de seguir adiante na heterossexualidade masculina típica, né? Então, o que acontece com a menina é justamente o que tu já falasse, né? Que é justamente disso desse desejo, né? Pelo pai, né? Que ela se volta para o pai, né? Porque o pai ele traz o pai tem um pênis que a menina não tem, né? Então, desse complexo de inferioridade que a menina se sente, né? E daí tem esse desejo pelo pai, pela figura masculina, né? Que acaba sendo que a mulher seja heterossexual, tipicamente, né? Então, todos os desvios, né, para Freud, que seja diferente disso, ou seja, homens amando homens e repudiando mulheres, ou mulheres amando mulheres e repudiando homens, né? Essa relação homossexual seria algo considerado como desvio para Freud, seria esse desencantamento, esse desencaminhamento na realidade, né, para Freud. Esse é o ponto, né, para a gente entender ele, né, a partir disso, a partir desse complexo de Édipo, né, do masculino e do feminino, para a gente compreender que para ele, né, o essencialismo biológico, ou seja, a diferença biológica, né, que ela define os papéis rígidos, né, os rígidos papéis sociais e de gênero de do menino, da menina, do homem, da mulher, e tem essa ideia de que o homem ele é o mais forte muscularmente, fisicamente, né, e que vai à caça, vai sustentar a mulher, vai prover, né, de todos os materiais, bens materiais para que essa mulher fique em casa, né, e também tem a questão da dominação, né, das fêmeas, das próprias fêmeas, que Freud aborda isso. Enquanto que as mulheres, elas sempre, de acordo com ele, né, elas sempre vão ser mais fracas, digamos assim, né, que vai ter a maternidade e a procriação como algo, né, típico das mulheres, né, e o cuidar da prole e o cuidar do marido, né, de ser submissa ao marido, né? Então, isso é essencial para que a gente compreenda, né, Freud, né, do seu essencialismo, da sua relação, né, do complexo de Édipo do menino e da menina, né, para que a gente compreenda a sua teoria, né, o que a gente pode trazer agora, né, para uma outra visão, que a gente entra, de fato, nas questões socioantropológicas, com Margaret Mead, né, que é uma antropóloga norte-americana, uma antropóloga cultural, que ela vai estudar 3 sociedades na Papua Nova Guiné. E nessas sociedades, né, a autora ela apresenta para a gente uma outra diversidade de coisas e de comportamentos e de personalidades femininas e masculinas, de acordo com o social, né, de acordo com como as pessoas foram construídas, foram treinadas no sentido treinada no sentido de condicionamento social, né, para que elas fossem tidas daquela forma, daquela maneira, né? Então, a autora nos apresenta um estudo, né, dessas 3 sociedades, afirmando que muitas diferenças entre homens e mulheres foram construídas socialmente, né? Disso que eu falei sobre o condicionamento social, né? Ou seja, elas não se baseiam nos fundamentos do biológico,
do sexo. Então, isso é muito limitado a gente pensar essas sociedades apenas pelas suas construções biológicas, né, sobre as suas construções do sexo. Então, Margaret Mead, ela traz uma outra visão que é contrária, né, à ideia do essencialismo, e ela diz que a ideia do gênero como um suplemento, como algo que venha a somar, né? Não quer dizer que a gente troque isso de gênero, né? Que a gente comece a chamar apenas de gênero e esqueça o sexo. Não é isso. O sexo é importante, o gênero também é importante. É uma categoria nova, né? O conceito novo que ela também traz para que a gente possa estudar, para que a gente possa refletir sobre como essas sociedades e de como essas culturas, né, diferentes da nossa cultura ocidental, elas foram desenvolvidas, e ela traz o seu estudo, né, nessas 3 sociedades, que é a Arapesh. Na verdade, faltou o H aqui no slide, mas é a Arapesh, Mundugu-Mor e o Chambuli, né? Que nas sociedades Arapesh, os homens e as mulheres eram muito cooperativos, né? Não eram agressivos, eram mais dóceis, mais voltados à questão da maternidade, ao cuidar da prole, né? Ao desenvolver atividades mais conjuntas, né? Então, essa sociedade, a sociedade primitiva Arapesh, ela é tida como na nossa visão, né, de sociedade ocidental, como uma característica e uma personalidade dita feminina, né? Então, nessa sociedade arapecha, em que homens e mulheres, os dois juntos, eram cooperativos e eram dóceis, não eram agressivos, é vista para nós como uma sociedade, quer dizer, como uma característica feminina, né, do comportamento feminino. Já na sociedade Mundugu-Mor, né, os homens e as mulheres eram considerados agressivos, né, eram viris, eram mais proativos, eram tidos como alguém, como pessoas para caça, né, para cuidar disso, né, do lar, no sentido de trazer bens materiais, de pescar, de caçar, né, e uma curiosidade é que eles odiavam ter filhos, né, odiavam cuidar dos seus filhos, né, então essas características, né, da sociedade Mudugu-Mor, em que os homens e mulheres eram ambos com personalidades agressivas e viris, é uma característica que a gente, para a nossa sociedade, é vista como uma característica masculina, né, trazendo nessa lógica, né, do que o homem é o provedor. E daí tem um contraponto, né, que tem outra sociedade primitiva chamada Chambuli, que os comportamentos eles eram diferenciados, como nossos comportamentos eles são diferenciados na nossa sociedade ocidental. Só que lá os papéis eram inversos, né? Enquanto aqui as mulheres têm toda esse imaginário social ainda, né, que as mulheres precisam ser mais dóceis e os homens precisam ser mais agressivos, né, mais viris. Nessa sociedade Tiambuli era o contrário, né, em que os homens eram passivos, né, os homens independentes, né, e eles se ornamentavam, eles se cuidavam muito mais do que as mulheres na sociedade Tiambuli, né, enquanto que essas mulheres eram muito mais ativas, né, e muito mais dominantes, né, do que os homens. Então a gente vê essa complexidade, né, de culturas, e a gente tira algumas conclusões a respeito disso, de que o biológico, né, o fator anatômico e biológico, ele ele é limitado, né? Não é capaz de que a gente crie uma personalidade para as pessoas, para os homens e para as mulheres. Ela vê que é importante, né, a gente pesquisar esse tipo de sociedade para ver o contraste com a nossa sociedade e de acordo de que os componentes, os comportamentos, as personalidades dos homens e das mulheres, eles são construídos socialmente e eles são internalizados em nós, né, como sujeitos, a partir da escola, a partir da educação.
Então, ela vai dizer isso, que nós somos condicionados socialmente a partir da educação, de que essa educação diz para a gente o que a gente precisa ser, o que a gente precisa, como a gente precisa nos comportar e nos mostrar para os outros, né? Então, é algo muito, muito interessante para a gente ver esse contraste, que Margaret Mead trouxe uma visão, né, de culturas diversas, e que a gente pode se beneficiar disso, né, procurando essas novas visões e reflexões. Exatamente. O mais interessante da contribuição de Margaret Mead é justamente a ideia de que ela desloca o debate que estava só no cunho do sexo, como, por exemplo, a gente trouxe agora há pouco com Freud, porque, tipo, talvez as lacunas que hoje a gente consiga identificar na corrente do essencialismo seja justamente por elas se limitarem a analisarem partindo apenas do cunho biológico, do sexo propriamente dito. E quando Margaret Mead vem e realiza o seu estudo, ela, por ser uma antropóloga cultural, sobretudo, ela tem essa preocupação de entender as relações sociais, como é que a cultura se moldava dentro das sociedades. Tanto é que a gente consegue ver 3 formas distintas de organização social, simplesmente por essas questões de como é que os homens e as mulheres daquelas sociedades são percebidos. E é bastante interessante a gente entender isso, porque quando ela está escrevendo lá Sexo e Temperamento, que é a sua obra mais famosa, a gente consegue compreender, então, que, como assim? Tem locais em que os homens e as mulheres são mais cooperativos e não são agressivas, tem locais em que são mais viris, mais agressivos, e tem locais em que as mulheres que estão, de certa forma, com concepções que na nossa cultura ocidental nós diríamos ser atribuídas aos homens. Então, assim, é muito importante porque isso começa a fazer com que nós passemos a nos indagar de que talvez a distinção do sexo não seja suficiente para que a gente possa entender como é que essas questões se moldam dentro da sociedade. E é por isso, então, que a gente começa a discutir sobre o gênero. Ela não fala em seu escrito a respeito dessa terminologia de gênero. Ela vem realmente a ser utilizada depois. Mas ela é de extrema relevância, de extrema importância para que a gente possa, de fato, começar nossos estudos de gênero, certo? E isso é bastante importante da gente saber, porque isso dá um pano para a manga para a gente entender esse construtivismo social, em que as diferenças de gênero elas não estão lá mais na ideia de uma evolução das diferenças sexuais, mas que elas agora estão representadas como reflexo das diferentes posições sexuais, sociais ocupadas, desculpa. E aí isso quer dizer o quê? Que o papel de gênero, ele é construído, então, a partir dessa cultura e da estrutura social que está vigente. Então, se a estrutura social pede que as mulheres sejam mais viris, sejam mais agressivas, elas serão. Se elas pedem que ela seja mais frágil, mais submissa, elas também serão. Se as colocam numa condição de poder, elas também serão poderosas, assim como os homens. E é a partir disso que a gente vai conseguindo compreender, dentro desse construtivismo social, esse processo de socialização do gênero, realmente. E aí agora a gente pode se voltar à nossa cultura ocidental para entender como isso é visto aqui. Simone de Beauvoir, quando ela fala, ela vai dizer que o corpo humano, enquanto um instrumento de compreensão do mundo, obviamente, né? Então, nós, enquanto seres sociais dentro de uma sociedade, ou seja, quando eu começo realmente, minimamente, a me entender enquanto alguém dentro da sociedade, a gente não consegue perceber essas diferenciações físicas quando nós somos crianças, porque nós não temos essa concepção do corpo enquanto instrumento de compreensão do mundo. Nós não compreendemos ainda o mundo, necessariamente falando. Nós somos muito limitados e limitadas ainda aos nossos provetores. Então, nós somos limitados às pessoas que nos criaram, ao que elas ditam que é certo e que é errado. E aí, quando a gente vai falar no cunho físico, realmente, dessas variações fisiológicas e tal, a gente começa a identificar essa diferenciação física do corpo de uma fêmea, de um macho, do que a gente atribui como homem, como mulher, na pré-adolescência, que é quando os hormônios eles começam a atuar de uma forma mais efetiva. Ela coloca, quando ela escreve, a pré-adolescência como 12 anos, certo? Então, diz assim, mas se você que a pré-adolescência de 12 anos, que a partir de 12 anos se diferencia, por que vocês não colocaram isso?
Porque, para Freud, ele realmente dita que é a partir dos 3 anos. Mas Simone de Beauvoir está colocando a base que é para a pré-adolescência. Hoje, a gente não pode mais dizer que é a pré-adolescência com 12 anos. Talvez a gente esteja falando de pessoas com 9, 10 anos que já são pré-adolescentes, porque esse processo hormonal hoje está diferente de como era na época em que ela escreveu, inclusive na minha época, na de Gleiciane, tá entendendo? Para a época de vocês já. Então, assim, pequenos espaços de tempo já mudam toda essa concepção de onde é que começa, de onde é que termina essa pré-adolescência. Mas para Simone de Beauvoir, é isso que importa. E a gente vai ver que essa construção do que é ser mulher dentro da sociedade, do que é ser homem dentro da sociedade, a partir desse construtivismo social, que é por ela, inclusive, utilizado para poder elaborar suas teses, suas implicações, vão estar no cunho mais do gênero, realmente. Quando a gente fala da mulher, a mulher ela não fala do órgão sexual, ela é percebida enquanto objeto. O que é que isso quer dizer? É que nós, que somos mulheres dentro da sociedade, não fomos ensinadas a falarmos sobre vagina. Nós não fomos ensinadas a, inclusive, explorarmos nosso órgão sexual. Nós não fomos incentivadas a nos masturbar, nós não fomos incentivadas a buscar logo cedo relações sexuais, porque na verdade isso não deveria ser falado. A menstruação é um tabu, é uma coisa que tem que ser escondida, é uma coisa feia, por muito tempo foi renegada. Existem concepções tradicionais, inclusive, de que uma mulher não pode entrar num barco menstruada porque ela traz mau agouro. E que quando um barco está sendo produzido, por exemplo, uma mulher que está menstruada, ela não pode chegar perto, porque senão ela vai condenar aquele barco não vai durar muito tempo. Isso são questões bestas, mas a gente pode pensar ao longo da história de como há um tabu de que ainda hoje há pessoas que têm problemas com a menstruação, certo? Inclusive nós, em algum momento, já tivemos vergonha por algo que é fisiológico do nosso corpo, certo? E aí eu tô falando, obviamente, dessa concepção que tá ligada ao sexo de uma mulher cis, certo? E que não tenha problemas em relação ao útero que menstrue normalmente. Em relação ao homem, ele encarna o pênis. O que quer dizer que ele encarna o pênis? É que ele é incentivado desde criança a explorar o seu órgão. Então, ele é incentivado a brincar com o pênis, ele é incentivado a se masturbar, ele é incentivado a sua vida sexual cedo, inclusive. E como a mulher, ela vai se reprimindo, ela vai o tempo todo guardando essas questões que moralmente não são tão legais de serem explícitas dentro da sociedade, ela nunca vai ser um objeto. Ela nunca vai ser um sujeito, ela vai ser sempre um objeto. Porque ela é aquilo que ela queria ser, mas ela nunca vai ser porque ela nunca pode se mostrar. Mas o homem não. O homem, por ele ser o tempo todo encarnado, chegando até mesmo a se alienar no próprio pênis, o que é que isso significa dizer? Ele se aliena no falo, uma vez que tudo gira em torno dele, certo? E que, a partir disso, ele se ama tanto, ele tem tanto valor por isso, que ele consegue ir buscar outras coisas, porque as portas lhe foram abertas para tal, justamente pela presença do falo. Então, o que é que isso quer dizer? Que o homem, sim, ele se entende como um sujeito, ele pode se portar, ele pode se mostrar de forma mais incisiva dentro da sociedade, porque ele foi ensinado isso, lhe foi incentivado isso. A mulher não, foi incentivado que ela se reprimisse, que ela se diminuísse, que ela estivesse ali para apoiar o homem. Então, essa condição de mulher enquanto objeto, de homem enquanto sujeito, é nessa concepção de que o homem é que é o provedor do lar, é que é o homem que detém do status mais alto dentro de uma casa, dentro da sociedade. E por que isso é feito? Porque nós vivemos numa sociedade que é patriarcal. A gente vive numa sociedade que ela está dentro da alçada, em que, diferente do que Margaret Mead está falando das mulheres que mandavam, por ser que não eram que mandavam, mas que estavam no status superior de poder, porque era uma sociedade de origem matriarcal ali, ou seja, eram as mulheres que organizavam, sobretudo, a forma como essa sociedade era colocada. Na nossa, não. A mulher posta em condição de objeto, porque a sociedade, ela pensa e ela se estrutura a partir de moldes estabelecidos pelos homens ao longo de várias e várias eras. Exatamente. E tem até a questão do alter ego, né? Do que é justamente a percepção de si, né? A percepção do menino, a percepção da menina em um objeto.
né, que para a mulher vai ser a boneca, né, então tudo vai ser em torno da boneca, né, então a menina ela vai desenvolver essas questões maternas, né, para cuidar de si, para cuidar do outro, né, Sim. e não volta a uma ideia de sexualidade. Então, as mulheres, elas não. É como se as mulheres não tivessem a sua sexualidade. Né? As mulheres tivessem a sua sexualidade para o outro, né? Para agradar o outro. Né? Já o homem não, até porque o alter ego do homem é o pênis. Né? Então, Uhum. tudo é ao redor disso, em volta disso. Né? Então, o homem que é o sujeito maior, né, e provedor de tudo e de todas as coisas. Então, o homem pode, a mulher não pode. Né? Então, e vem também de uma construção histórica, social, cultural, né, muito grande, muito poderosa, né, eu diria, né, de até algumas figuras místicas, né, como Deus, por exemplo, né? De você acreditar, né? Não só Deus, mas outras figuras masculinas importantes, né? Que são os pais, que são os empresários, que são os engenheiros, que são os professores, que são, sei lá, os chefes de cozinha, né? Que são Auxiliar de todos homens. serviço, não é empregado doméstico, por exemplo. Exatamente, exatamente. Então, todas as figuras masculinas numa sociedade, né, a gente enxerga como masculino, até aquelas que a gente não vê e não consegue ver como Deus, por exemplo. Né, desde quando foi criado que Deus é homem, é do sexo masculino? A gente não sabe. Né? Deus pode ser do sexo feminino, mas isso são construções e percepções que a gente produz, né, justamente a partir da ideia de que Beauvoir traz do homem do ser sujeito, né, da mulher do ser objeto, né, de que, por exemplo, quando a mãe está em casa, né, os filhos estão com as mães em casa, né, que passam a maioria do tempo em casa, né, que são as mulheres, ainda hoje, os filhos eles acreditam que os pais eles estão fazendo coisas muito mais interessantes, né, do que lavar prato, do que varrer a casa, do que arrumar a casa, entende? Então eles veem na figura masculina essa ideia de que é mais interessante mesmo, né, de Uhum. que eu quero isso para mim, eu quero sair de casa, né, enquanto as mulheres estão em casa, né? Então, é muito desses dois polos totalmente distintos, né? E que produz-se uma relação de alteridade entre os dois, ou seja, do outro, né? O homem é o homem, a mulher é o não homem, ou seja, o homem é o sujeito, a mulher é o objeto. A mulher não existe sexualidade para a mulher. A sua sexualidade, a sua objetificação é para o outro, é para o homem, sempre, nunca é para ela. Até pelo fato de que Ramona já falou sobre a questão da própria masturbação, né, de que nós não somos ensinadas, é porque pegaria muito mal, né, uma mulher ter as mesmas condições, né, do que os homens, seja no âmbito familiar ou no trabalho, entende? E isso é algo mega construído, né, super construído socialmente, historicamente, culturalmente, em que os homens eles sempre tiveram papéis importantes e influentes, sempre tiveram posições importantes e influentes durante toda a nossa história, toda a nossa história. Então, as mulheres elas não conseguem nem dar uma pitada de nada, nem uma opinião sobre nada. Né? Então, são homens produzindo leis, né, criando leis para favorecê-los, né, e para inferiorizar as mulheres. Né, isso, então, a gente vê atualmente muito isso, né, de toda uma organização, né, de toda uma estrutura da sociedade voltada para que as mulheres se sintam inferiores. Mas por que isso? Por que? De onde vem isso? É justamente de uma construção
histórica de que as mulheres precisam ficar em casa, precisam estar em casa, porque é algo que a igreja traz nos seus argumentos, que a mulher para sair de casa, como aconteceu, né, na Revolução Industrial, em diante, que a partir da Revolução Industrial, que as mulheres foram mais para as ruas e teve toda a questão do feminismo, da segunda onda, da terceira onda do feminismo, né, que a primeira onda foi muito antes, né, de que a mulher sai para a rua, vai trabalhar, vai ter os seus direitos, que é equidade, e que os homens e as instituições sociais veem isso como uma forma ameaçadora, né, como se fosse um afronte, né, para que as mulheres fossem para as ruas, né, fossem trabalhar. Não, o lugar das mulheres é em casa, né? Então criou-se toda uma questão, várias lendas trazendo de Adão e Eva, da caixa de Pandora, dentre várias outras questões de que as mulheres deveriam estar em casa, né? Então a gente vê essa desigualdade de gênero ainda hoje, né, muito presente, infelizmente, por mais que tenha assim melhorado um pouco, mas ainda está muito distante do que era para ser. Então a gente tem aqui algumas questões, né, importantes, né, para a gente ver isso, né, de fato, porque as mulheres ganham muito menos que os homens, né, ganham 22% menos que os homens. Né? Então, até fazendo os mesmos serviços, as mulheres ganham muito menos que eles, né? Mas por quê? Por que isso acontece? Sabe? São questões para a gente, a partir dessas teorias, né? A partir do essencialismo, a partir de Mead e a partir de Simone de Beauvoir, a gente trazer desse construtivismo social do porquê isso ainda acontece. Exatamente, sabe? Tipo, um pouco disso mesmo que a gente está tentando falar, né? Porque, tipo, a gente está vendo que há uma construção que vem desde a concepção que vinha sendo tratada do sexo, né? Quando Freud falava, de que Margaret Mead viu que não era, opa, calma, mas não é só o sexo. E aí Beauvoir, inclusive, explicita isso, e a gente reconhece, a gente passa a entender que há essa construção do gênero, mas ainda assim há desigualdade de gênero, certo? Tipo, se a gente entendeu que não era uma questão apenas em relação ao sexo, e que mesmo a relação do sexo colocava a mulher num tom de inferioridade, a gente passa a entender que há distinções, há formas diferentes com as quais a gente trata o gênero, e isso implica no desenvolvimento das mulheres e dos homens dentro da sociedade. Por que ainda existe essa desigualdade de gênero? Eu acho que é um pouco disso que a gente precisa começar a se perguntar, certo? E é nisso que a gente entra quando a gente começa a falar sobre questões como machismo, por exemplo. Porque a ideia do machismo é de que, dentro da sociedade patriarcal, o homem continue a dispor, assim como ele já dispõe historicamente, desses mecanismos que os favoreçam e coloquem as mulheres nessas condições, como a gente acabou de falar, que é do que Gleiciane acabou de ler aqui, da matéria do Diese, por exemplo, que coloca que as mulheres ganham 22% menos do que os homens no país. Porque aqui no Brasil, as mulheres que desempenham as mesmas funções que os homens ganham 22% a menos. Então, quando a gente começa a falar, então, de que a gente tem que combater o machismo, é porque a gente busca combater essa desigualdade de gênero, certo? De que as pessoas que possuem condições cognitivas uma equiparada à outra, não dispõe dos mesmos favores, dos mesmos privilégios dentro da sociedade, porque uma foi colocada na condição de inferior, que neste caso é a mulher. E aí é quando entra o feminismo, não o feminismo. O que seria o feminismo? O feminismo seria colocar as mulheres acima do homem e colocar essa situação que a gente tem do machismo, do patriarcal, na condição inversa, ou seja, a mulher estaria ganhando mais do que o homem, a mulher teria essa condição de privilégio, o homem é que seria o oprimido. Então, quando a gente fala de equidade, nessa busca do feminismo, é justamente da gente buscar ter uma equiparação dos privilégios, dos reconhecimentos sociais. É para que a gente tenha, a cada 110 pessoas convocadas para o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, não apenas 11 mulheres, mas que a gente tenha 60, mas que a gente tenha 55, que a gente tenha um valor que seja, no mínimo, relevante,
significativamente para que a gente possa comparar com o homem, certo? Para que nos seja expresso essas condições que não são disponíveis para a gente. E é engraçado, porque no fim das contas, a gente está falando disso aqui, a gente está falando das correntes teóricas, e somos duas mulheres que estamos dando essa aula, e que nós sabemos que mesmo nós dando essa aula, nós continuamos estando em condições que são de menor privilégio se comparado a um homem. Que, inclusive, talvez, não estou dizendo que você que está assistindo essa aula pense isso, mas que, inclusive, talvez, se no meu local, no lugar de Gleiciane ou no lugar das duas, tivessem dois homens falando, tivesse uma maior relevância científica. Porque talvez não seria mimimi de mulher que fica falando coisas sobre feminismo, mas seria realmente uma questão ética, certa, que está apenas tratando do conteúdo da aula que precisa ser colocado para o Enem. Esse tipo de provocação... Fala. E através de bases científicas, né? Apenas exatamente. Isso. Porque esse tipo de provocação, esse tipo de conteúdo, quando muitas vezes ele é colocado por uma mulher, ele é tido como, olha, lá vem ela novamente dar uma de coitada que está sofrendo. Poxa, a gente não precisa dar uma de coitada que está sofrendo, não, porque a gente sofre o tempo todo. Porque a gente sofre desde antes da gente nascer, quando não é colocada essa condição de inferior, de não ser uma pessoa, de ser um objeto. É quando nos é imposta essa condição que a gente já tem todo um aparato que é muito mais complicado. É quando você, por exemplo, inclusive você que é homem, para pensar se você não interrompe uma mulher na rua. Porque muitas vezes nós somos interrompidas. Muitas vezes nós estamos falando algo e a pessoa para e nos interrompe. Porque tudo bem a mulher se calar. E mais do que isso, é quando a gente fala uma coisa, você ignora e você reproduz aquilo que foi falado e todo mundo aplaude porque foi um homem que falou. E é esse tipo de construção, é esse tipo de coisa que a gente precisa parar e rever se enquadra ainda dentro da nossa sociedade atual. Porque talvez, quando Freud estivesse falando, tenha sido muito bom e tenha sido muito importante. Mas talvez hoje, no século XXI, no contexto em que a gente vive, isso não deveria talvez se aplicar mais. E é importante a gente ter essa noção e essa dimensão, tanto desses termos técnicos, dessas coisas, que realmente nos carecem para que a gente entenda as correntes teóricas e tudo, como vai ser trabalhado no Enem, mas que a gente também saiba o nosso local no mundo e como eu, enquanto mulher, posso contribuir para tentar minimizar essa diferença que a gente tem dentre os privilégios que não são negados. E você, que enquanto homem que assiste isso, pare para pensar em como é que você não reproduz esse tipo de atitude que nos inferioriza cada vez mais. Claro que, assim, todo mundo está passível de cometer erros, certo? Existe uma coisa que é chamada micro-racismo, micro-machismo, porque por conta da nossa socialização, nós não somos seres desconstruídos e desconstruídas. Seria mentira se disséssemos que somos. Nós estamos num processo constante de desconstrução. Então, nós estamos num processo constante de tentar analisar se as nossas atitudes são as melhores, as quais a gente consegue, dentro da sociedade, englobar todos os grupos e seres presentes. Então, talvez você não esteja reproduzindo algo que seja aquilo que você identifica como certo dentro da sociedade, mas você acabe reproduzindo por conta da sua carga de socialização que você já teve. E se você reproduzir alguma coisa dessa, infelizmente, é algo que vem acontecer sim, que pode acontecer sim. E o seu papel dentro da sociedade é chegar e dizer, olha, desculpa, eu errei, talvez isso aqui não tenha sido certo. É quando a gente brinca com um amigo e diz, vai embora, frango. É quando a gente diz, ih, ela veio a bichinha. Ou quando a gente diz, ah, aquela mulher, ela grita muito. Certo? Porque, às vezes, o falar nos é negado. Exatamente. E até numa sociedade também que a representação, ela é mínima, é muito difícil, né, da gente ter esses espaços, esses locais, né, de que a gente realmente seja respeitada e não seja colocada à prova, né, toda vez, né? Então, por exemplo, na última imagem a gente vê que as mulheres elas estão em pouquíssimos cargos, né, relacionados aos homens. Por exemplo, em Pernambuco são apenas 286 cargos eletivos voltados para as mulheres,
né? O restante, mais de 2.000 cargos eletivos são votados para os homens. Então, é um trabalho de formiguinha mesmo, da gente tentar e da gente ir lá e conseguir, né, o nosso espaço, que é de direito, né, e que a gente possa realmente ser representadas por mulheres, sejam elas negras, trans, né, e de várias outras diversidades. Porque é aquilo que Ramona também trouxe, é um eterno errar, aprender com isso e seguir em frente, né? E não reproduzir esse erro, né? Mais, né? Então, exatamente, é isso. E vocês podem, inclusive, consumir o conteúdo que filosofia liberou em relação ao que é feminismo e as correntes do Isso. feminismo, agora na segunda parte, que Mariana Fischer fez, certo? Ela é uma teórica, uma filósofa incrível. Na verdade, ela atua, né, dentro da Faculdade de Direito no Recife. E é muito importante que vocês acessem esse tipo de conteúdo, porque assim vocês vão conseguir compreender que, mesmo dentro dessa busca por equidade, há diferenças que, infelizmente, talvez não sejam o melhor local para a gente tratar agora. Porque a gente precisa que antes vocês entendam essa questão em relação ao gênero e à sexualidade, para que depois a gente comece a discutir sobre essas questões. Mas tentem consumir esse conteúdo, cheguem para conversar comigo, conversar com o Gleiciane, com a equipe de sociologia. A gente está sempre muito abertos a tentar acolher e lidar com novas formas de saberes, porque nós também não sabemos tudo, nós não temos a vivência de tudo, tá certo? Foi Exatamente. massa e espero que você tenha gostado de ter ficado até aqui. Foi massa e é isso. Qualquer coisa, a gente está aí para tirar as dúvidas e possíveis questionamentos e reflexões que vocês possam vir a ter. É isso. Tchau, Se tchau, gente. cuidem, fiquem em casa. Tchau, tchau.